a perda, o acidente ou uma notícia devastadora pode aparecer de repente na nossa vida. Então, é muito importante a gente construir uma mente resiliente. Esse é o melhor caminho para sobrevivermos ao infortúnio da vida. Como responder ao infortúnio que ocorre na nossa vida? Pois é, pessoal. Então, no conteúdo de hoje, como responder ao infortúnio que acontece na nossa vida? Esse conteúdo é muito importante porque mesmo que você tenha nascido com muita sorte, que não tem problema nenhum, você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente, vai acontecer um infortúnio na sua vida. E isso aqui, gente, não é negócio de como é? Desejo ruim, desejo do mal, que eu tô jogando praga para você, não. De forma alguma. Sabe por quê? Porque o que é o infortúnio? O infortúnio, eu vou te dar alguns exemplos aqui. É a morte. Gente, todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Logo, mais cedo ou mais tarde, vai morrer alguém da nossa família. E esse é um infortúnio. Por quê? Porque vai causar tristeza, sofrimento para nós, luto. Entendeu? E a gente tem que se preparar. Por isso que eu trouxe esse conteúdo. Como responder ao infortúnio. Não só, pessoal, a morte, mas também um acidente. Todos nós estamos sujeitos a acontecer algum acidente. Uma doença, algum objetivo que tu quer na tua vida e não deu certo ainda, entendeu? Uma separação conjugal pode acontecer, uma traição, que Deus o livre. Então, gente, essas coisas, esses infortúnios, eles podem acontecer com qualquer um de nós, tá? E a gente tem que estar preparado. E aí, como que a gente vai fazer? A gente vai responder na hora que acontecer. Então, lá se vai algumas dicas aqui que você pode implementar na sua vida e que, se caso você já tenha a prática de algumas atitudes que te fortalecem no momento de dificuldade, então você acrescenta essas que eu estou trazendo aqui para você, né? Que eu não sei de tudo. Então, o que eu trago aqui no meu canal são práticas que eu acredito, que eu pratico na minha vida, que eu resolvi compartilhar aqui, né? Então, pessoal, a primeira coisa, como responder ao infortúnio é que é muito bom a gente reconhecer as fases do choque. Sabe aquele choque, aquele impacto quando a gente tem, logo quando a gente recebe a notícia, ou logo quando acontece a coisa e que aquilo nos deixa no chão? Pois é. Então, é muito importante a gente conhecer as fases, porque sim, tem as fases, tá? Desse sofrimento aí. Quais são essas fases? A primeira fase é a aceitação. O que é aceitação? É quando no primeiro momento que acontece o evento, a gente tem aquele choque e não quer acreditar que aconteceu, não está acreditando. E é muito comum nesse primeiro momento a gente ficar com pensamentos repetitivos, com falas repetitivas. Muitas das vezes nossos parentes, nossos familiares ficam cansados de tanto ouvir a gente falar a mesma coisa, mas é porque a gente está na fase da negação. O que a gente não está aceitando, parece que não está entrando aquilo, sabe? A gente não está acreditando. Então, a primeira fase para a gente responder ao infortúnio, às coisas ruins que acontecem na vida, é a gente aceitar o mais rápido possível que aquilo aconteceu. E aí, com a aceitação, é normal que haja uma queda emocional. No sentido de que é possível que a gente sinta tristeza, que a gente se sinta assim deprimido, entendeu? Então, é normal ter essa queda emocional, que é a segunda fase. E a terceira fase é o alojamento. O que é isso? Com o passar dos dias, as nossas emoções vão se equilibrando novamente, a nossa realidade vai também se equilibrando, as coisas vão tomando um certo rumo na vida. Então, essa é a terceira fase, que é a fase do alojamento. E aí, depois dessa fase, a quarta fase, que é a fase da recuperação, que é o retorno ao otimismo, à energia, ao trabalho, aquela alegria. Não é que você vá esquecer totalmente o que aconteceu, mas é que você lembra do que aconteceu, né? Se entristece, mas você não está mais com a dor do infortúnio, com a dor do sofrimento. Entendeu? E aí, mediante o reconhecimento dessas fases, dessas 4 fases do choque,
do embate, na hora que você tem um infortúnio, a gente vai para a segunda etapa aqui, que é cuide de si mesmo, mesmo que não queira. Porque quando a gente está triste, a gente está deprimida, a gente está para baixo, porque aconteceu aquele infortúnio na nossa vida, a gente às vezes não quer dormir, a gente não consegue dormir, na verdade, a gente não quer comer, porque a gente não consegue, a gente coloca a comida na boca, parece que não saliva, fica seca, né, sem graça, a vida perde o colorido, a gente não quer fazer exercício. Só que aí, pessoal, a gente tem que fazer, sabe? Porque a gente tem que se cuidar. Porque a gente já tá triste, a gente já tá para baixo, deprimido. E se a gente não cuida do nosso organismo, o que vai acontecer? Aí é que o negócio vai decair mesmo, né? Então, por mais que a gente não queira, mas a gente tem que ir lá e fazer o que tem que ser feito, tentar comer um pouquinho, tentar dormir, evitar tomar aqueles medicamentos, sabe, para dormir, para não se viciar. Eu sou meio contra isso. Se for para tomar alguma coisa, que seja uma coisa natural, entendeu? Um chá, um chá calmante, alguma coisa assim nesse sentido, natural, uma erva, alguma coisa calmante, entendeu? Uma erva cidreira que ajuda a dormir, alguma coisa assim, mas evitar a qualquer custo aquele negócio de remédio da farmácia que ajuda a dormir. Ir na academia, fazer exercício, mesmo que não queira, não esteja se sentindo bem, vá lá, se esforce. Eu sei que é difícil. E se realmente estiver muito complicado e você puder pagar uma terapia, então vá lá, faça terapia, converse lá com o terapeuta, ele é um profissional, ele vai guardar sigilo. Tente praticar um esporte, interagir com os amigos e familiares. Não estou dizendo para você pular carnaval, mas pelo menos tentar conversar com as pessoas. Procure seus amigos verdadeiros. Tá? Então, tudo isso são procedimentos que muitas das vezes a gente tem muita dificuldade quando a gente está nesse momento de pós-infortúnio, de tristeza, de luto. Mas a gente tem que se esforçar ao máximo, sabe? Mesmo com muita dor no coração. Terceira dica aqui para você enfrentar o infortúnio é você ter paciência. Porque não pense que toda essa dor que você está sentindo vai passar do dia para a noite, que não vai. Não vai, tá? Só que vai chegar um tempo que vai dar uma melhorada, que você vai começar a viver novamente, porque a vida vai ter que seguir seu rumo. E ter cuidado, né? O luto, ele existe, a dor existe, a tristeza existe. Agora, o que não pode, ele ficar por muito tempo, entendeu? Por muito tempo. Aí é hora de você procurar ajuda profissional. Mas tenha paciência que isso vai melhorar e você vai conseguir seguir sua vida, tocar sua vida. E aí, a quarta dica aqui para você responder de maneira boa ao infortúnio é que o infortúnio, ele precisa ser visto como um indício de mudança, porque na vida nada vai permanecer eterno. Tudo é passageiro, tudo é mudança. E seja qual for o infortúnio que tenha acontecido na sua vida, é indício de mudança, é porque as coisas vão mudar, tá? A gente precisa estar preparado para a mudança. E a mudança, ela é uma coisa natural. Não é que você seja vítima, entendeu? Não é que você esteja pagando por algo ruim que você fez, não. É que faz parte mesmo, faz parte da vida. Todos nós vamos passar por isso. É a mudança, entendeu? E nem sempre a gente tem uma explicação para tudo, como por exemplo a morte. Nós não sabemos explicar sobre a morte. A questão é que é mudança e nós vamos ter que enfrentar mais cedo ou mais tarde. E a quinta coisa para a gente responder o infortúnio é fazer o jogo da terceira pessoa. Principalmente os infortúnios que aconteceram porque outras pessoas fizeram mal para nós. Então, quando aconteceu um infortúnio desse, por exemplo, uma traição, né? Alguém te traiu e você confiava, não estou falando só de relacionamento, mas também de relacionamento, de amizade. Então, se coloque em terceira pessoa, faça de conta que você é uma outra pessoa fora da sua história. E se veja, se analise pelo ponto de vista dessa outra pessoa. Que aí, quem sabe, tu vai conseguir enxergar aspectos positivos que você não consegue enxergar porque você está imerso na sua própria dor, no seu próprio eu. Por exemplo, o caso do corno. O corno, quando ele pega lá a mulher metendo o chifre nele, então o que vai acontecer? Aquilo é uma dor horrível, é um infortúnio horrível na vida dele.
Então ele pode achar que é a pior coisa que está acontecendo na vida dele. Naquele momento ele vai achar isso, entendeu? E aí, ao invés dele se lamuriar e beber, adquirir um vício, fazer alguma atitude contra a pessoa traidora, lá, a mulher traidora, ou contra a própria vida dele, que acontece também, infelizmente. E aí, o que o corno tem que fazer? No caso aqui, né, a pessoa traída. Eu tô falando corno porque é uma maneira até cômica de falar, né? Mas não é com falta de respeito, não, gente. Esse corno, essa pessoa traída, ele vai fazer um jogo mental, como se fosse uma outra pessoa, entendeu? E aí ele vai começar a ver a história de um outro ponto de vista, uma outra perspectiva. E aí tentar descobrir o que de bom pode tirar aí nessa história. Por exemplo, no atual momento, quando acontece um infortúnio, a traição pode ser a pior coisa do mundo, né? E a dor também de ser traído, aí vai ter que se separar, e às vezes a pessoa ainda gosta daquele outro, vai ter que se separar do mesmo jeito. Só que aí, quando você se joga na terceira pessoa, você pode pensar o seguinte: quem sabe tem alguma coisa positiva, que só o tempo vai dizer. Às vezes só o tempo vai dizer. Porque muitas das vezes, foi melhor agora você ter descoberto. Muitas das vezes, mais antes hoje do que lá no futuro. Porque hoje essa mulher, essa traidora aí, no caso do nosso exemplo aqui, ela vai levar quase nada ou bem pouquinha coisa do que você trabalhou. Então foi melhor você ter visto agora do que você ver daqui a 10, 20 anos que você já construiu toda uma vida, teve filhos com essa pessoa, ou se não você construiu todo um patrimônio que você ralou, trabalhou para economizar, para poupar, construir casa, um terreno, entendeu? Você construiu todos os seus bens. Aí lá daqui a 20 anos, você descobre que ela tá te traindo lá no futuro. E aí tem que se separar e dividir tudo. E aí lá se vai o teu patrimônio trabalhado com tanto suor, entendeu? Então, às vezes, é melhor hoje que você já se livra logo. Porque se essa pessoa te traiu, ela não te merece. Ela ia te trair da mesma forma, mais cedo ou mais tarde. Então, se é para ser mais tarde e te dar um prejuízo pior, tu não acha melhor que fosse logo agora? Aí outra coisa, você pode pensar assim, mas por que eu peguei no flagra lá? Porque, muitas das vezes, ela poderia te trair e todo mundo saber, menos você. E ninguém ia te contar porque ia ter medo de se envolver. E outra pessoa que poderia te contar, você poderia não acreditar na pessoa e ainda ficar de mal com a pessoa, que é teu amigo, ou teu parente, teu familiar. Então, muitas das vezes, o fato de você ter pego a pessoa no flagrante significa que você viu a comprovação e você se acordou daquele conto de fadas, daquela ilusão de que a pessoa não presta, porque você viu, é inevitável. Ninguém te contou, você viu. Então a ficha vai cair, entendeu? Então tudo isso são aspectos positivos que eu estou tentando te mostrar com esse exemplo aqui, entendeu? Então quando acontece um infortúnio, a gente tem que sempre ir para outro, como se fosse uma outra pessoa e tentar buscar esse ponto de vista aí. Sempre tem um lado bom. Não é que o infortúnio seja bom, que daquilo que aconteceu de ruim, nós podemos absorver alguma coisa boa para a nossa vida. Nesse sentido, um aprendizado, uma independência emocional, uma independência financeira, alguma coisa, um desenvolvimento, alguma coisa. Como responder ao infortúnio? Uma próxima dica aqui é desenvolva uma mente espiritualizada. Essa dica é muito importante. Eu não tem assim muito a ver com a questão da religião. Bom, se você pratica uma religião, tá tudo bem, faz parte. Mas se você não pratica religião, não é a religião em si, é a questão da espiritualidade, a mente espiritualizada. E o que seria mais ou menos a mente espiritualizada? É você fazer reflexões de, por exemplo, de onde que eu vim, entendeu? De onde que eu vim? Qual o meu propósito? Para onde que eu vou? São perguntas fundamentais para a gente se fortalecer na nossa espiritualidade, para a gente ter um espírito blindado contra os infortúnios que acontecem na nossa vida. Será que eu estou no caminho certo da minha essência? Ou será que eu vivo iludido no caminho dos vícios? Entendeu? Então você vai fazer todos esses questionamentos. O que devo fazer para ser uma pessoa melhor? Então são questionamentos importantíssimos. Nós precisamos blindar o nosso lado espiritual. A espiritualidade faz parte do ser humano, é muito importante isso, para que a gente possa ter o nosso escudo, sabe? Nosso escudo
contra os infortúnios. Não é que eles não vão acontecer, é que nós não vamos permitir que as consequências psicológicas, emocionais dos infortúnios possam nos atingir, nos derrotar. Por exemplo, outros questionamentos com relação que tem a ver com a espiritualidade. Como que eu faço para viver bem, né? Sem passar por cima do próximo? Como posso ser útil para a sociedade? Olha só isso aí já vai trazer tantos insights para a gente viver melhor. Será que eu estou preparado para partir a qualquer momento? Nunca sabe qual vai ser a hora e o momento da nossa partida. E se essa resposta for não, se você acha que você não está preparado, o que você precisa fazer para se sentir preparado para a sua passagem, para a sua despedida aqui no planeta Terra? E aí, pessoal, eu trouxe aqui uma citação. Acompanhe comigo aqui a leitura, por gentileza, do Marco Aurélio, Meditações, que diz o seguinte: as coisas nunca podem atingir a alma, mas apenas ficar inertes fora dela. Ou seja, aconteça o que acontecer, o infortúnio que acontecer na sua vida, ele nunca vai atingir a sua alma, o seu ser, a sua essência. Lembre-se, tudo é passageiro e o infortúnio também passará da sua vida. E este foi o conteúdo de hoje. Obrigada por você ter ficado até o final aqui comigo. Verifique a sua inscrição, se inscreva. Se você não for inscrito, é gratuito, não paga nada e você ajuda aqui no crescimento do nosso canal. Dê um like aí no conteúdo se você achar que vale a pena, se você gostou do conteúdo. Muito obrigada, até mais, tchau.